Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Nós vamos iniciar hoje mais um bate-papo super aguardado com a professora Marili. A professora Marili, ela é pedagoga, é egressa do curso de pedagogia, né? Daqui a pouco ela pode falar um pouco mais da experiência dela, mas ela é minha afilhada acadêmica. Eu fui para a NIFA, né, da turma dela, e eu sinto muito orgulho disso. E muito orgulho no lugar onde ela está trilhando o caminho dela de pedagoga, num espaço muito bacana, e que vai ser bacana vocês conhecerem também, para quem não conhece, e até tirar dúvidas para quem já conhece, né? E é isso. Marili, esses são alguns dos meus alunos, né? Não estão todos, porque a gente tem a dificuldade da internet, com uma boa parte dos colegas, então a gente tenta se reunir aqui, né? Até para a gente ter esse contato, porque aulas remotas às vezes nos deixam muito distantes, mais do que já éramos, né? E a gente tenta vir na webconferência, trocar um pouco de ideia aqui, aí depois os que não conseguem ter uma conexão bacana para participar da webconferência, assistem depois no YouTube. A gente coloca tudo na página do Pedagogia Céu Zubra, tá bom? Inclusive, todos os bate-papos que a gente já teve estão no público, tá bom, pessoal? Da professora Monique, do Instituto CR, da professora Aline Magalhães, do Conselho Tutelar, da Marili também vai ficar público, tá bom? Só não o da professora Isabela, da Escola da Floresta, porque está no Instagram, tá bom? E vai ficar muito ruim a imagem na tela do YouTube. Então, coloquei lá. Vou tentar editar depois para colocar lá também, para ficar tudo organizadinho, mas por enquanto está no Instagram, vocês podem assistir lá, quem ainda não assistiu. Beleza? O pessoal vai chegando, tá? E aí, à medida que eles vão chegando, vou adicionando aqui. E aí, é com você, Marili. Conheçam a Marili. Olá, muito boa noite. Muito obrigada, professora Narelli, pelo convite. Me sinto muito honrada de retornar, de alguma forma, né, à UBRA, depois de 2 anos já de concluir o curso. Então, eu fico muito contente de retornar. Hoje, falando um pouquinho do conhecimento que eu já adquiri na minha trajetória, já desde quando encerrei o curso. Hoje eu trabalho no Supera, eu sou pedagoga, educadora e também sou gestora há um ano, também sou gestora pedagógica há um tempinho na unidade. Então, nós temos Supera espalhado por todo o Brasil. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o que é o Supera e depois um pouco mais sobre como que funciona um educador, um pedagogo na unidade Supera. Pode dar continuidade, professora, no slide. Bom, hoje a unidade Supera, ela está presente tem mais de 400, porque algumas cidades têm até mais de uma unidade, e hoje já temos mais de 130 mil alunos que já foram treinados com o método Supera. Nós atendemos faixa etárias que vai da criança até o adulto e os 60 mais, que são os nossos idosos, que também atendemos na nossa franquia. Então, hoje já são mais de 130 mil alunos que já foram treinados. Pode dar continuidade, professora. Bom, o método Supera, a gente tem alguns princípios da nossa metodologia. Todo o método Supera, ele foi pensado por neurologistas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, então são várias especialidades juntas para realizar esse método e dar continuidade nele até hoje. Nós temos 3 princípios, que são novidade, variedade e desafio crescente. Então, os nossos alunos, as mesmas aulas que são realizadas no Polo de Santarém, na unidade de Santarém, são realizadas no Brasil inteiro. Então, nós estamos sempre preocupados em trazer novidades. Nunca uma aula vai ser igual à outra. A gente vai sempre trazer algo novo para incrementar as nossas aulas. Variedade, né? As nossas aulas, elas têm diversas atividades variadas para trabalhar diferentes habilidades cognitivas dos nossos alunos. Então, a gente tenta trazer um leque bem especializado de várias atividades para fazer com eles. E desafio crescente, né? O desafio crescente significa que, se o aluno ele chegou num nível na nossa unidade, ele já conseguiu vencer aquele nível, nós vamos aumentar o desafio dele
para que ele consiga sair da zona de conforto, ampliar a sua zona de conforto, que é a nossa principal preocupação. Então, a gente vai sempre aumentar o nível dele de dificuldade para que ele possa melhorar ainda mais. Nós temos também 3 eixos norteadores, que vão nortear toda a nossa ação pedagógica. E também nós temos aqui as nossas ferramentas. Essas ferramentas, elas são utilizadas em todas as nossas aulas. As nossas aulas são padronizadas, então tudo que acontecer em uma unidade vai acontecer na outra, é claro, de acordo com a necessidade de cada turma, de cada aluno, a gente pode fazer adaptações. Nós temos o ábaco, é a nossa principal ferramenta. Em todas as aulas Supera, sempre nós teremos um ábaco. O que é o ábaco? É uma calculadora milenar, que nós utilizamos. Foi a primeira ferramenta que quem criou o Supera, o Antônio Carlos, o nosso franqueador, ele criou o Supera a partir desta ferramenta. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essas ferramentas. Os jogos pedagógicos, nós utilizamos jogos com os nossos alunos para trabalhar as habilidades cognitivas dele e também as habilidades socioemocionais. Temos também Abrindo Horizontes, que é um dos nossos livros didáticos, em que nós trazemos vários tipos de atividades para trabalhar com os alunos. Temos também o Supera Online, que é uma plataforma digital que nós temos já há bastante tempo, e que nós temos jogos que vão trabalhar também as habilidades dos alunos. As dinâmicas, todas as aulas Supera, seja criança, adulto ou 60+, vai ter uma dinâmica a ser trabalhada durante a aula. Temos também as neuróbicas. O que é a neuróbica? O principal objetivo da neuróbica é tirar os alunos da zona de conforto, porque muitas vezes com nossas atividades do dia a dia, nós acabamos nos prendendo em um único jeito de fazer algo, um único caminho para o trabalho. Então, nós realizamos as neuróbicas, que é justamente para isso, para tirar o nosso cérebro da zona de conforto. As nossas competências que nós buscamos trabalhar com os nossos alunos são cognitivas, socioemocionais e éticas. São as competências que a gente busca trabalhar com eles, são nossos eixos norteadores. E também nós temos 3 pilares que vão nortear tudo que nós vamos fazer em sala de aula: neurociência, educação e aprendizagem. Então, tudo isso é realizado durante as nossas aulas com os nossos alunos. Pode avançar, professora. O ábaco. O ábaco é uma ferramenta fantástica. Eu gostaria muito, na verdade, que esse encontro fosse presencial para poder vocês tocarem no ábaco, vocês aprenderem um pouquinho do ábaco, porque é uma ferramenta, apesar de ser milenar, é muito inovadora. E ela trabalha habilidades como a concentração e o foco, a velocidade de raciocínio, perseverança e disciplina, habilidade motora fina e memória de trabalho. Então, é uma ferramenta completa. Você não trabalha apenas as habilidades motoras, cognitivas, mas também as socioemocionais, né? Uma das principais reclamações que nós temos, principalmente com as crianças, quando chegam até nós, é a dificuldade de concentração e foco. Então, o nosso ábaco é uma ferramenta que consegue trabalhar isso, e é algo que funciona realmente na prática, que a gente consegue ver em sala de aula, os pais percebem também na escola e em casa a mudança dos alunos. A velocidade de raciocínio é uma habilidade extremamente importante. Quando você tem uma velocidade de raciocínio, você consegue perceber numa conversa o que você precisa responder, consegue entender mais rápido uma questão numa prova, por exemplo. Então, é uma habilidade extremamente importante, a gente consegue trabalhar também com esta ferramenta. Habilidade motora fina, que são aqui nós pedagogos, claro, conhecemos muito, o nosso polegar, o indicador, que a gente trabalha com as crianças lá da educação infantil, esse movimento, e ele é necessário porque ele é responsável por grande influência no nosso cérebro. Então, por isso a gente tem que trabalhar a habilidade de coordenação motora fina. E a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, que a gente trabalha também. O ábaco, a gente consegue trabalhar operações de adição, subtração, divisão, multiplicação, números negativos, inclusive raiz quadrada. Então, é uma calculadora realmente completa, em que a gente consegue realizar essas operações de forma diferente, claro, do que a gente é acostumado, o que traz ao nosso cérebro muito mais ainda, trabalhar essa habilidade, muito mais importância para quando a gente for realizar na prática, por exemplo, essas habilidades, dá para levar para o nosso cotidiano. Pode passar para o próximo, tem um videozinho demonstrativo do ábaco.
Não sei se está dando para escutar o áudio. Ah, vocês não escutaram o áudio? Aqui eu não escutei. Deixa eu colocar aqui. Não, professora. Eu acho que foi meu microfone está desligado. Vou colocar de novo. Setecentos e setenta e sete, menos 23, menos 86, menos 74, menos 65, menos 26, menos 60, menos 43. Anota o resultado. Esse é um cálculo de adição e subtração apenas. Nós utilizamos no ábaco a unidade, dezena, centena, milhar, e assim sucessivamente. Então, a gente consegue trabalhar essas operações e também trabalhar, né? Esse que é um dos conteúdos que a gente trabalha também em sala de aula, por exemplo, de unidade, dezena e centena. Nós temos também algumas outras formas de trabalhar, por exemplo, adição e subtração, que não são os comuns que a gente aprende na escola. Nós utilizamos também alguns jogos para trabalhar, né, o ábaco, além de também trabalhamos material dourado, também vai trabalhar com os nossos alunos. Nós também conseguimos utilizar material dourado para explicar o ábaco. Então, é uma gama de conhecimento que os nossos alunos têm quando encontram essa ferramenta. Eu gostaria muito mesmo que vocês tivessem a oportunidade de tocar, de aprender um pouquinho, porque é uma das ferramentas que, para mim, inclusive, eu não sabia absolutamente nada de ábaco. Claro, já ouvia falar, né, porque é utilizado por alguns professores em sala de aula, mas eu nunca tinha feito um cálculo no ábaco, eu nunca tinha visto um ábaco de perto. Então, no Supera, eu tive essa oportunidade de aprender a utilizar o ábaco e também trabalhar essas habilidades que eu já falei para vocês. Podem passar, vou falar de outra ferramenta agora. Abrindo Horizontes, nós temos uma coleção de livros de ábaco, são, pelo menos, cada aluno recebe 4 livros de ábaco e 4 livros de Abrindo Horizonte. Nesses livros, a gente trabalha habilidades como o raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade em resolver problemas, construção de novas estratégias e pensamento lateral. Nós temos aí nessas ferramentas, podemos trabalhar labirinto, também trabalhamos a coordenação motora com pintura. Alunos como crianças de 60 a mais, eles precisam trabalhar a coordenação motora. Então, também temos algumas atividades de pintura, e não só pintar por pintar, claro, né? Tem um objetivo ali incluso naquela atividade. Temos também alguns jogos como o Sudoku, vocês devem conhecer, o Sudoku, e também, entre outros, que a gente trabalha de uma forma diferenciada, e alguns provavelmente vocês não têm ouvido falar, porque eu também nunca tinha ouvido falar, tive que aprender também. E a maioria deles são orientais, inclusive, então eles têm a gente busca, né, o Supera sempre busca trazer novidades realmente, não importa de onde ela vem, para trabalhar nossas habilidades. Então, é um livro, uma coletânea completa com atividades para trabalhar as habilidades, as nossas competências cognitivas. Pode avançar, professora. Aqui eu tenho um desafio para vocês, que também está incluso no nosso livro Abrindo Horizontes, então quero ver vocês me responderem, tá? Uma leitura bem fácil. Leia em diferentes direções e conte o número de vezes em que é possível ler a palavra paz. Digam para mim aí, quantas vezes dá para ler a palavra paz? Quantas direções? 1, 2, 3, 4. Quantas? 8? Eu achei 8 aqui. 3. 8? 8? Tem mais. Gente, sério? Meu Deus. E aí? Não acharam todas? Pode ir avançando que vai mostrar aí as direções que dá para encontrar. Pode ir avançando o slide. Uma. 2.
3, 4. Tiffany disse que tem 3, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não viram todas, né? Para ver como o nosso cérebro pega a peça. Exato. Nosso cérebro ele é muito esperto. Ele é tão esperto que ele só gasta energia com o que é realmente necessário. Então, a gente vê ali o básico. A gente não vê muito além do que está à nossa frente, a não ser que nós sejamos desafiados a ver. Aí sim nós vamos buscar encontrar novas soluções. Pode avançar, professora. Os nossos jogos pedagógicos. Para nós pedagogos, jogos, nós sabemos que é uma ferramenta muito importante para trabalhar com os nossos alunos. E no Supera a gente prova que, independente da idade, né, é importante. Nós trabalhamos habilidades como, por exemplo, raciocínios, estratégias, capacidade em resolver problemas e tomar decisões, resiliência e frustrações. E olha, gente, como é importante trabalhar frustrações hoje em dia. As nossas crianças hoje em dia têm muita dificuldade em trabalhar as frustrações, então os jogos eles ajudam muito a gente a trabalhar isso. Conseguindo trabalhar de um jeito legal, tendo os objetivos em vista, a gente consegue trabalhar de um jeito bem bacana. Autoconfiança e autoestima. Quem não gosta de um bom jogo, né, gente? Quem não gosta de algo assim para relaxar? E além de relaxar, de trabalhar todas as habilidades, né? É algo que faz bem para a gente ter essa convivência com outras pessoas. Então, é possível trabalhar a socialização. E são jogos que podem ser jogos individuais, podem ser jogos coletivos, jogos em que eles têm que trabalhar juntos para conseguir, ou ganha todo mundo, ou ninguém ganha. Então, eles têm que trabalhar ali juntos. É muito bom para quando chegar na faculdade conseguir trabalhar em equipe, em grupo. Já começa desde cedo, quando é criança. E em qualquer idade é importante se trabalhar em equipe. Então, são jogos também coletivos que ajudam nisso. Então, é bem interessante trabalhar diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Dá para a gente jogar para os jogos, como, por exemplo, como eu falei, da frustração, resiliência, né? Você perdeu hoje, mas na próxima você pode ganhar. Perceba o que você fez que deu errado para na próxima vez dar certo. Então, eles têm que ter todo esse olhar diferenciado para o jogo e não jogar por jogar, como a gente sabe que não funciona como é o objetivo. Nós devemos jogar com um objetivo por trás. Pode avançar, professora. Dinâmicas em grupo. Todas as nossas aulas nós iniciamos com alguma dinâmica em grupo. Justamente nesse momento inicial das nossas aulas, nós trabalhamos as habilidades socioemocionais. Então, nós falamos sobre algum tema que nós consideramos interessante. Esse tema ele vai percorrer todo mês. Todo mês, por exemplo, em outubro, vai ser escolhido um mês. E durante todo o mês de outubro vamos trabalhar esse tema. E aí, a cada semana tem uma reflexão diferente em relação ao tema. Então, a gente sempre tem algo para nos apoiar para trabalhar essas dinâmicas. E como a gente precisa de um tempo maior para poder aprender algo, então a gente leva o mês inteiro, o mesmo tema, trabalhando, repetindo e conversando com eles para poder trabalhar essas questões. Podem ser questões sociais, questões mesmo do cognitivo, são diversas temáticas diferentes. E a gente trabalha o relacionamento interpessoal, o relacionamento intrapessoal, a autoconfiança, a capacidade de expressão, segurança e autoestima. Tem alguns alunos que chegam, não fala praticamente nem um oi, nem um boa tarde. Depois de algumas aulas já trabalhando isso com as dinâmicas, a gente percebe já uma diferença. Eles já conseguem se expressar, já tem uma liberdade maior, uma confiança maior para falar o que pensa, né? Que é algo importante que a gente trabalha a linguagem, a comunicação com eles também. Pode avançar, professora Narelli. O Supera Online, né? Nós temos essa plataforma. Todos os nossos alunos eles têm acesso a essa plataforma online, em que eles trabalham as habilidades de linguagem, raciocínio lógico, memória, atenção e também as habilidades visoespaciais. Então, a gente consegue também, além deles terem esse estímulo, a gente consegue também fazer uma avaliação deles em relação a essas habilidades. De 3 em 3 meses, eles fazem um teste, né, no Supera Online,
e a gente consegue ter ali uma análise melhor do que a gente precisa trabalhar melhor, do que eles já conseguiram avançar. Então, uma ferramenta muito importante para a gente, que é o Super Online, que tem jogos muito divertidos para criança, para adulto, todo mundo adora. Então, é bem interessante. E não é apenas aquele jogo de celular que muitas vezes crianças jogam por jogar e não sabe muito o que está fazendo. No Super Online, a gente explica o que ele vai trabalhar ali, qual área do cérebro vai ser estimulada, e eles jogam e é algo prazeroso para eles também. Pode avançar, professor. As neuróbicas, elas ativam o cérebro, aumentam a capacidade de aprendizagem e previne o declínio mental, tira o cérebro da zona de conforto. O que é o declínio mental? Eu gostaria muito de falar sobre isso primeiro. Por quê? Porque é algo que eu aprendi no Supera, muitas vezes a gente não se atenta, mas até os nossos 25 anos a gente está só subindo ali a montanha, só aprendendo, tudo perfeito, maravilhoso. Chegou nos 25, a gente começa a descer a ladeira. E começa a acontecer os declínios mentais. Então, as neuróbicas, elas vêm para ajudar nisso. O que é a neuróbica? Na prática, por exemplo, uma neuróbica, né, a gente tenta tirar o cérebro da zona de conforto. Então, se eu sou destra e eu escrevo com a mão direita, eu vou tentar escrever com a mão esquerda, para tirar meu cérebro da zona de conforto. Ou escovar o dente com a minha mão que não é dominante também. Ou, quem sabe, mudar o caminho que eu vou para a escola, mudar o caminho que eu vou para o trabalho. Então, você vai tentar tirar o cérebro daquilo que ele já está acostumado e acrescentar uma informação diferente. Porque, como eu disse anteriormente, o nosso cérebro, algumas pessoas dizem que ele é preguiçoso. Não é verdade, muito pelo contrário. O nosso cérebro é muito, muito esperto. Então, ele só gasta energia com o que ele acha que é realmente necessário. O que não é, ele deixa para lá, ele não vai gastar energia com aquilo. Então, algumas coisas passam despercebidas por nós. Então, as neuróbicas, elas surgem justamente para isso, para que a gente consiga tirar ele dessa zona e amplie essa zona, acrescente um leque maior de informações para o nosso cérebro, porque a gente precisa de novidade, de variedade sempre no nosso cérebro. A ginástica para o cérebro, principalmente isso, né? Acrescentar variedade e também novidades crescentes no nosso cérebro. Pode passar, professora Narelli. Verdade, professora Narelli. Tô chegando lá, tô ficando preocupada. Tá aparecendo para todo mundo? Eu tenho um desafio para vocês. Aqui tá tudo branco. Acho que tem que avançar um pouquinho. Certo. Vocês devem falar a cor que está nas palavras, tá? E não as palavras. Nós vamos fazer uma neuróbica agora com vocês. Certo? Façam a experiência aí. Tentem falar a cor e não a palavra. Vejam como vocês se saem. Bora lá. Verde, não, preto, amarelo, verde, azul, rosa, meu Deus, vermelho, verde, vermelho, amarelo, rosa, preto, azul. Meu Deus, é difícil. É difícil? É realmente difícil. Parece algo tão simples. Legal, olha, tipo, a Daniela conseguiu. Legal. Então, o nosso lado criativo do nosso cérebro, ele tenta dizer a cor. A todo custo, ele tenta dizer a cor que está ali. Mas o outro lado, o nosso lado racional, ele insiste em ler as palavras. Então, fica ali uma briga, uma confusão realmente. Um quer falar uma coisa, outro quer falar outra. Então, é importante que a gente trabalhe isso, porque vocês percebem o quanto que isso já dá uma diferença. É muito imediato. Vocês sentem o impulso que dá no cérebro, muito rápido que dá o impulso, para a gente tentar trabalhar essa dificuldade. Tenho mais um desafio no próximo slide para vocês. Aqui, eu vou dar um minutinho para vocês observarem essa imagem. E depois desse minutinho, eu vou fazer algumas perguntinhas.
Vamos lá, preparados? Pode passar, professora Narelli. Pode avançar. Que bicho está ao lado direito da árvore? Me digam aí. Escrevam, falem, fiquem à vontade. Deus, a árvore estava bem aqui. Não, peixe. Eu não consigo. Peixe. A senhora aqui quer um peixe, Suzana disse que é um coelho. O peixe estava perto da calculadora. Pode avançar aí, né, professora Narelli? Vamos ver. Meu Deus do céu, o cérebro está... Próxima, daqui a pouco eu dou a resposta para vocês. Quais os itens de uso pessoal que tinham na imagem? Escova. Tinha um pente de cabelo. Que mais? O pente, né? Só? Um óculos. Óculos. Tinha um... Tinha a bota. Uhum. Só? Acho que só. Então vamos para a próxima. Que horas o relógio marca? Quem viu? 10h10. Acho que era 10 e 10. 10 e 10? 10 e 10. Ok. Próxima pergunta. Todo mundo atento. Qual o número que está marcado na calculadora? 1, 2, 3, 4, 5. Olha! Era isso? Vamos agora às respostas, então. Vamos ver se vocês acertaram tudo. Pode avançar. E aí, a árvore tinha o coelho do ladinho. Temos aqui o óculos, né? O pente de uso pessoal, a bota, parabéns, vocês acertaram. Que horas era no relógio? 10 e 10, perfeito, estavam atentos. E a calculadora também estava marcando, né, que o número 1, 2, 3, 4 e 5. Mas está muito fácil esse número da calculadora. Muito fácil. E aí, como foi a experiência? Foi difícil ou foi fácil? Lembrar? Para mim foi depende, né? Algumas coisas eu consegui lembrar, outras coisas não. Eu acho que o primeiro impacto da árvore foi o que passou a perna, Google. sabe? É porque a Então, o que gente se acontece? localiza pelo espaço, né? E eu lembro que a árvore estava no cantinho. E aí eu fiquei, não, mas não era o peixe que estava do outro lado, eu fiquei nessa agonia, né? Aí. É isso justamente o que acontece. Que é importante para mim, o que eu uso no dia a dia. Então, para mim, foi mais fácil esses itens. O restante, ó. Mas foi bem. Foi muito bem. Então, o que acontece? É que nós estamos, muitas vezes, nós reclamamos da nossa memória. Mas, na maioria das vezes, o problema não é, no entanto, a nossa memória. O problema é a nossa atenção. Por quê? Porque se eu não vi, se eu não escutei, como que eu vou lembrar daquilo? É impossível para o nosso cérebro guardar uma informação que ele não teve acesso. Então, muitas vezes, não é a nossa memória que está dando problema, não. É a nossa atenção, que não está realmente direcionada, não está focada. Porque o difícil não é focar. Focar é fácil. O difícil é a gente desfocar dos outros estímulos e nos direcionarmos a uma coisa só. Essa que é a principal dificuldade que a gente tem, não necessariamente focar. Focar é fácil, difícil é desfocar de todas as outras coisas que tem ao redor. Pode avançar. Vamos lá, mais um desafio para vocês. O senhor e a senhora Silva têm 7 filhas, e cada filha tem um irmão. Por quantas pessoas é composta a família Silva? Digam aí. Dezesseis, 10.
Pode colocar a resposta. 14. 14. Vamos ver. Pode avançar. Vamos lá. Gente, como vocês chegaram no número 10 agora? Pode avançar. Vamos descobrir a resposta. 16. 16, será? Vamos ver. Opa, passou? Não deu resultado? Volte lá, deixa que não deu resultado. Tá, não tem o resultado, mas a resposta é 10. Até 10. Porque elas são 7. Se elas têm um irmão, esse irmão vai ser irmão de todas as outras meninas. Então não precisa ter 7 meninos. Basta ter um. Então, 7 meninas, mais o 8, o pai e a mãe, 10. Muito bem. Parabéns para quem conseguiu acertar o 10. Muito bom. Parabéns, pessoal. Muito bem. Pode avançar, professora. Falta de atenção, verdade. Isso aí mesmo. Então, o Supera é para todas as idades? Sim, o Supera é para todas as idades, né? A partir das crianças alfabetizadas, né? Que já sabem ler e escrever, a gente já consegue trabalhar essas atividades com eles, né? Crianças de 5, 6 anos já alfabetizadas, sabem ler e escrever, e não tem limite de idade. Eu, por exemplo, tive 2 alunas de 96 anos, que eram minhas alunas, elas tinham Alzheimer, né? A gente trabalha bastante também com 60 a mais, que tem algum declínio mental ou alguma demência. Então, tem idade para entrar, mas para sair não tem limite. Então, nós temos alunos que vão de 6 anos até nossos alunos que foi o mais avançado. Inclusive, tivemos um aluno em alguma unidade no Brasil, não me lembro exatamente a cidade, que tinha 100 anos e ele participava das aulas Supera. Então, e é uma atividade muito interessante para eles, inclusive. Pode avançar, professora. Então, como é que funciona, né, nossas aulas? Nós temos apenas uma vez por semana aula, e essa aula tem duração de 2 horas, mas é 2 horas muito intensas, por isso que nós temos encontros apenas uma vez na semana, porque o nosso cérebro ele precisa desse período de descanso, assim como o nosso corpo, quando a gente faz exercício um dia, por exemplo, no braço, no outro dia não pode fazer, porque tem um período de descanso. Assim funciona com o nosso cérebro. Além, é claro, que a gente trabalha a autonomia dos nossos alunos. Então, além de eles terem essa atividade que eles realizam em sala, eles também vão realizar atividade em casa. É um compromisso que eles têm com a gente de realizar em casa. Então, a gente quer trabalhar a autonomia deles também. São todas as idades, como eu já disse, a partir de 6 anos, né? As nossas turmas são reduzidas e divididas por faixa etária, né? Normalmente, nós podemos ter 12 alunos na nossa turma, né? Depois da pandemia. Nós retornamos em agosto às nossas aulas e nós temos agora, no máximo, 6 alunos. Estamos trabalhando com metade da nossa capacidade, né? Justamente por conta da pandemia do corona. Então, nós tivemos algumas adaptações em decorrência disso. E são divididas por faixa etária. Então, tem a turma júnior, que são crianças, tem a turma de adolescente, tem a turma de adultos e tem a turma dos 60 a mais, né? Os adultos, normalmente, a gente tem aulas noturnas com eles, né? Porque é mais fácil para eles por conta do dia a dia. Então, a gente tem crianças, adultos, adolescentes, todas as faixas etárias, cada um dentro da sua faixa etária, para não haver ali uma quebra, né? Porque não faria muito sentido uma criança junto com um aluno 60 a mais numa sala, porque são realidades diferentes. Então, cada aluno a gente trabalha de acordo com a especificidade dele, com a adequação de acordo com isso. Então, nossos roteiros são específicos. A possibilidade de reposição de aulas, né? Ao contrário da escola, digamos, convencional, que o aluno faltou, ele perdeu conteúdo, não, a gente pode abrir uma outra turma que tenha disponibilidade para ele vir repor essa aula que ele faltou, e vai ser a mesma aula que ele perdeu, vai ser tudo igual, não vai ter nenhuma perda desses alunos. E o nosso programa, ele dura 18 meses, né? Os alunos, eles fecham um contrato de 18 meses com o material didático deles, e eles encerram nesse período. Mas, assim como na academia convencional, você tem dia para entrar, para sair você não tem. Então, temos alunos que já estão há praticamente 3 anos, 4 anos com a gente, que ainda não saíram do Supera, continuam realizando atividades. Pode avançar, professora.
esse é o material didático que nossos alunos recebem quando eles são matriculados. Nós temos 8 livros. São 4 livros de ábaco, 4 livros de Abrindo Horizontes, um Tangram, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é o quebra-cabeça, com apenas 7 peças, e a gente forma inúmeras figuras, até mais de 2.500 figuras a gente consegue montar com o Tangram. A gente trabalha habilidade visoespacial principalmente. Vem o ábaco, né? Com ele já vem todo o material que eles precisam, já está incluso nesse kit que eles compram. Vem a bolsa, vem a agenda, vem todo o material que eles vão precisar, já vem incluso dentro desse kit. Pode avançar, professora. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais, né, das minhas atividades, e daqui a pouquinho vocês podem fazer as perguntas, as dúvidas que vocês podem tirar, tá? Então, o Educador Supera, né, ele ingressa a partir de um processo seletivo, né, realizei esse processo seletivo há quase 2 anos, e não vai cair nada sobre teorias pedagógicas, mas vai ser tão difícil quanto... porque a gente vai trabalhar ali algumas atividades de raciocínio lógico, vai perguntar diversas coisas, e é bem desafiador, mas é também bem interessante, porque é o que a gente vai levar para a sala de aula, então eles já testam ali as nossas habilidades para quando for para a sala. Um treinamento, nós estamos, na verdade, em treinamento constante, nós sempre estamos realizando atividades para treinar, né, todo que a gente vai levar para a sala de aula. Para ser Educador Supera, precisa realizar pelo menos, ter conseguido concluir o primeiro treinamento de Educador 1, no caso. Então, quando você termina esse treinamento, né, antes mesmo de ir para a sala de aula, você só pode ir para a sala de aula depois, porque aí você já aprendeu o nível básico para ir para a sala de aula, de ábaco, do Abrindo Horizontes. Esses livros a gente também faz eles, também tem que realizar essas atividades que tem nos livros, porque se surgir alguma dúvida para o meu aluno, eu não só vou dar a resposta, nós não podemos dar as respostas, nós podemos dar dicas, nós vamos indicar o caminho, não vamos dizer nunca a resposta. Então, a gente vai tentar ajudá-lo a achar a resposta sozinho. A gente nunca vai dar a resposta pronta, então eles têm que buscar. Então, a gente também teve que buscar as respostas. Então, as dificuldades que nossos alunos têm em sala de aula, nós também tivemos a experiência de ter, para quando eles precisarem, nós estarmos aptos a ajudar eles também na dificuldade. Então, a partir desse treinamento que nós realizamos, nós fazemos uma avaliação com os nossos treinadores de São José dos Campos, que é onde nosso franqueador está localizado, né? Então, a gente faz uma avaliação por videoconferência com eles, e se a gente for aprovado, estamos prontos para ir para a sala de aula e trabalhar todas as atividades com nossos alunos. Nós temos reuniões nacionais semanais, né? Normalmente nas segundas-feiras. Começamos na segunda-feira já alinhando tudo que é preciso para a semana. Então, a gente conversa sobre os roteiros de aula, a gente conversa sobre alguma mudança que aconteceu na franquia. Então, todos os educadores do Brasil devem se encontrar nessa reunião toda semana para saber o que modificou, o que a gente precisa alinhar. E os roteiros são padronizados. Então, na verdade, eu recebo a aula, digamos que pronta. Já vem ali tudo que eu vou realizar na minha aula. Eu não preciso pesquisar, digamos, nada, né, para realizar o roteiro. Um plano de aula, por exemplo, ele já vem totalmente pronto, desde a acolhida até o momento da saída. O que eu faço? Eu estudo esse roteiro, eu me aprofundo nesse roteiro, eu busco conhecimento além, eu pesquiso para estar preparada para dar a minha aula. Então, eu vou de acordo com esse roteiro, realizo adaptações, claro, né, porque eu sei a realidade da minha sala de aula, então eu faço adaptações se necessário. Então, a partir daí, eu vou, já a partir do roteiro pronto, estudei o roteiro, eu posso ir para a sala de aula e repassar tudo que vem ali, todo o conteúdo daquele roteiro para os meus alunos. Então, não tenho nenhum... E realizar, claro, material, muitas vezes a gente precisa também elaborar, é necessário, mas o roteiro mesmo, digamos que o plano de aula, ele já vem todo pronto para a gente, para dar as aulas, porque é uma franquia, então é tudo padrão. Uma aula que está tendo em Santarém é a mesma aula que está tendo no Rio de Janeiro, que está tendo em Manaus, então é tudo padronizado realmente os nossos roteiros. Hoje eu atuo também como gestora pedagógica, né, como eu falei para vocês no início. Então, além da sala de aula, né, de ser educadora em sala de aula, eu ainda estou dando aula, eu também trabalho com a relação dos alunos, com os pais, atividades, né, para fidelização de alunos. Então, hoje eu já tenho uma outra função também, em que eu tenho algumas outras necessidades que eu devo, outras atribuições que eu tenho que ter também na unidade, além de educador, é claro.
E é interessante falar que aqui na Unidade Supera nós somos 2 pedagogas, né? A nossa franqueada também é pedagoga, mestre em educação, mas não necessariamente precisa ser um pedagogo. Foi uma opção que a nossa franqueada, por ser pedagoga, viu que era necessário que fossem pedagogos, que estivessem na sala de aula, né? Que eu acho muito justo, na verdade, porque ninguém é melhor que nós para falar sobre educação. Mas é uma opção que ela fez para que somente pedagogas fossem para a sala de aula aqui na Unidade Santarém. Então, nós 2 somos pedagogas, especialistas em ginásticas para o cérebro, e nós somos as únicas aptas, né, a ir para a sala de aula. Muito justo, Raquel. Muito bem, gente. Nesse momento, eu já encerrei o que tinha no slide, mas se vocês quiserem realizar as perguntas, estou disponível. E aí, pessoal? Como é que está sendo agora as aulas? Elas estão sendo presenciais? Como é que está sendo durante a pandemia? Durante a pandemia, nós adotamos também as aulas remotas. Com os alunos adultos, eu realizava webconferência todas as semanas com cada aluno, com cada turma. Já com os alunos que eram das turmas júnior, infantil e dos 60+, adolescentes, a gente fazia aulas gravadas, a gente gravava a aula completa, com os desafios, e enviava, e depois a gente agendava com eles um horário para trabalhar as outras ferramentas que a gente precisava de um acompanhamento mais próximo e individualizado. Então, a gente enviava as aulas em vídeos prontos e depois a gente entrava em contato para uma aula individualizada com cada aluno. Hoje nós não temos mais, creio que a gente tenha 2 alunos apenas, que estão ainda, a gente trabalhando ainda com aula remota, mas a maioria já retornou à aula presencial. Então, nós estamos apenas com, creio que 2 alunos nesse momento que ainda estão em casa, ainda não retornaram às aulas, mas a maioria já retornou. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês podem perguntar, ligar os microfones ou então colocar no bate-papo, tá? Que aí eu vou perguntando. Marili, diga. O que me chamou sempre a atenção do Supera foi o título dele, Supera Ginástica para o Cérebro. Eu acho isso muito bacana. Chama muita atenção, sempre chamou minha atenção, né? E aí, tu explicando sobre o que é o Supera, eu já fiquei assim, tá, agora eu entendi, né? O que se trata. Porque logo no início, a gente sabendo, né, que é uma franqueada, né, a gente imagina que é mais uma escola particular de reforço, mas não, é algo que tem uma especificidade, né, e é muito interessante isso, né, pela questão, pela formação e tudo mais. Achei isso muito bacana. A minha pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade, né? Antes da pandemia, vocês chegaram a fazer alguma socialização das crianças, dos jovens, com os idosos? Porque eu acho muito interessante esse tipo de contato, e como vocês trabalham com todas as faixas etárias, né? Seria bem interessante. Se vocês trabalharam, como foi? Na verdade, nós não tivemos, na prática, na unidade mesmo, nenhuma atividade realmente direcionada a isso. É uma ótima ideia, inclusive, gostei. Mas como funciona, né? Como a gente tem os jogos, a gente envia os jogos para casa, eles podem emprestar os jogos e eles jogam com a família. Então, eles têm mais essa troca em casa. Na unidade mesmo, nós nunca tivemos, e é realmente uma ótima ideia. Porque a gente se prende muito em relação a essa faixa etária, por ser específico, né, os roteiros, nós não chegamos a realizar, mas é uma ideia muito legal. Bacana. Sem contar que quando a gente tem uma sociabilidade, por exemplo, com os mais velhos, né, é de uma riqueza muito grande, né? E aí, quando tu falou sobre a questão de alguns que já estão em fase de Alzheimer, nossa, imagina o impacto, né, de uma criança com um idoso assim, né? Teria quando vocês fizerem, mostrem vídeos, falem pra gente, porque é interessante saber desse impacto, né? Sim, verdade. Visitou, né, o Supera no estágio passado, e ela quer saber como faz para participar do processo seletivo. O processo seletivo, o último processo seletivo que teve foi o que eu entrei, inclusive, mas da
Das outras vezes, sempre que tem, eles abrem o processo seletivo e postam nas redes sociais. E é normalmente enviado o e-mail deles, o nosso currículo, e eles chamam para o processo seletivo. No momento, nós estamos com o quadro preenchido, mas a qualquer momento, se tiver necessidade, eles sempre postam nas redes sociais. A Raquel ligou o microfone. Quer perguntar, Raquel? Olá, boa noite, eu sou Raquel. Prazer, Marília. Prazer. Sabe-se que você é pedagoga, ainda bem, né? Fortalece a nossa classe. Nós estudamos no decorrer desses 4 anos tal, sobre jogos, sobre aprendizagem, desenvolvimento cognitivo. Antigamente, não falando de agora, os jogos eram importantes, sempre foi. E agora ainda mais, mudando o foco para as mídias digitais, para o meio digitais. E eu vejo que essa passagem ela está cada vez mais forte e ela tende a ficar, na verdade, que é um novo início. E agora, com esse novo normal que nós estamos tendo, né, que uma grande quantidade de pessoas já está tendo esse novo normal, esse acesso às mídias. Eu queria saber, assim, na verdade, o teu preparamento como profissional, por exemplo, você diz que recebe tudo. Já vem um cronograma pronto, com certeza. Todas as instituições privadas, com certeza, de ensino já vem, você deve seguir um modelo. Mas, no caso, para você se preparar, você teve que buscar conhecimentos fora do que você recebe, ou seja, fora dos seus conteúdos programáticos, você teve que buscar outros autores, outros livros, outras referências? Na verdade, o Supera, ele oferta todo esse treinamento para a gente tem um banco, na internet mesmo, a gente tem, né, como se fosse uma rede social, uma plataforma nossa do Supera, em que a gente entra e tem todas as informações necessárias. Tem os vídeos ensinando como fazer os jogos, tem também treinamentos com palestras com vários neurocientistas que preparam a gente para trabalhar. Então, eles dão todo esse preparo para a gente, que inclusive a gente tem a Universidade Supera, né, dentro do Supera, da nossa plataforma, que eles dão todo esse preparo com todos os teóricos que a gente precisa conhecer para trabalhar essas habilidades em sala de aula. Então, eles dão para a gente todo esse embasamento necessário. Mas, claro, né, quanto mais conhecimento, melhor. Então, quando é necessário, a gente busca, assim, em outros lugares para continuar, né, aprendendo sempre, buscar mais conhecimento. Mas eles dão todo esse preparo também para a gente. Ok, respondido. Inclusive, você falou sobre os jogos. Os nossos jogos, a gente, como não está podendo ter esse contato, então a gente passou por algumas modificações. Então, a gente está usando tudo na tela da TV. Um jogo que a gente tinha físico, a gente adaptou, e agora a gente joga tudo pela TV para não ter esse contato, né? Porque um aluno acaba passando uma peça para o outro, funcionando coletivamente, a gente está com as carteiras distantes, não está muito próximo, então a gente adaptou, mas a gente consegue trabalhar e realmente faz muita diferença esses jogos nas nossas aulas. Com certeza. Obrigada, respondido. Obrigada pela pergunta. Então, outra coisa que me chamou a atenção na tua apresentação foram as questões, primeiro, dos profissionais, né, que estão envolvidos dentro do escopo que é o Supera, né, e as questões socioemocionais, né. A gente está vivendo agora um momento de implementação da BNCC dentro das escolas. Isso é fato, né. E um dos temas que são muito colocados em voga dentro do discurso da BNCC é a questão do socioemocional, né? Inteligência coletiva, pensamento computacional, essas coisas, né? Vocês já tiveram experiências com escolas realizando esse tipo de atividade, principalmente com foco no que vem a ser a BNCC, no que ela vem trazendo para a escola? Sim, sim. A nossa franqueada, né, a Socorro Bentes, que ela é pedagoga e mestre em educação, ela já fez em algumas escolas, né, ela tem projetos em relação a isso, justamente porque nós trabalhamos isso há muito tempo, a gente já trabalha as habilidades socioemocionais, né, antes da BNCC ser realmente implementada, então a gente já trabalha isso em sala de aula, então ela tem assessorado algumas escolas, tem feito apresentações, palestras em alguns lugares, né, que ela é convidada. Então, ela consegue levar um pouquinho dessa experiência, assim, para algumas escolas públicas, privadas também. Ela já teve alguns momentos com esses profissionais para falar sobre isso. Porque a grande dificuldade com relação ao BNCC é o como fazer, né? E vocês já estão com muita maturidade nesse como fazer com essas questões socioemocionais, né? Então, seria de um curto
muito grande para a educação regular, se atividades assim fossem fomentadas, né, com parcerias e tudo mais, seria bem interessante. Tá, o Diogo tem aqui uma pergunta. Em relação à educação especial, como TEA, TGD, etc., existe muita procura desse público? Se sim, como ocorre a preparação do Grupo Supera? Então, nós temos, né, já nossas atividades todas realizadas, nossos roteiros prontos. Então, os alunos que conseguem, a gente faz sempre uma avaliação pedagógica para saber se a gente consegue oferecer para aquele aluno, né, as atividades necessárias para ele. Então, a gente já atende, sim, alunos com déficit de atenção, autismo. Então, existe, sim, procura, muitos procuram a gente, mas nem sempre a gente pode oferecer o que eles procuram, né? Porque nós temos ali já um roteiro pronto, temos atividades pré-determinadas, em que nem sempre eles vão conseguir acompanhar, porque o nosso material não está preparado para que eles consigam, né? Então, a gente atende os que a gente consegue, né? Já o nosso preparo já está ali preparado, definido, esses a gente consegue atender, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, sim, abarcar todos que necessitam. Não existe necessariamente um preparo, porque o método, ele já está pré-estabelecido, então o aluno, ele teria que se adequar ao método, nós não teríamos como o método se adequar a ele, infelizmente, nesse momento ainda não temos. E essa é uma característica das franqueadas, né? Elas devem seguir à risca os métodos, escolher o mesmo perfil de profissional e tudo mais para se encaixar dentro da proposta do idealizador ou da pessoa que é responsável pelas franquias, né? E é sempre assim, por exemplo, se vocês forem abrir uma franquia, vocês podem procurar, esqueci o nome do site, Operation, alguma coisa, depois eu passo para vocês. Tem vários perfis de franqueadas lá, e se vocês tiverem grana para investir, né, vocês podem tentar se encaixar dentro do que eles trazem, né, e, tipo, tu não pode fazer nada fora disso, porque é um padrão de qualidade, né, então tem um selo e tudo mais que precisa ser garantido não só na matriz, mas como em todas as suas sedes, né, franqueadas. Então, não pode fugir muito. Essa questão deixa um pouco de fragilidade por conta da inflexibilidade, né? Mas, em compensação, garante a qualidade do serviço primário que está sendo proposto. Né? Quem tiver dinheiro para investir numa franquia, já sabem que é desse. E tem muito essa briga em Santarém. Tem bastante tem mesmo. Código que conhecem, alguns já conhecem. Se eu não me engano, abriu o Meu Dever de Casa também, que é uma franqueada, né? Tem vários tipos, né? Enfim. Tem mais alguma pergunta, pessoal, para Marili? Mais nenhuma? As redes sociais do Supera Santarém eu acho muito interessante. De vez em quando vocês postam alguns desafios lá, eu faço print e às vezes eu coloco nos grupos, né, de amigos para a gente tentar resolver, né? E eu acho bacana porque é uma interação bem legal, né, de vocês com o grupo. E é isso, pessoal. Sigam as redes sociais do Supera Santarém. Agora que vocês sabem que são todos pedagogos, né, que estão na gestão, isso dá uma motivação a mais para saber que tem mais um espaço, né, que pode nos acolher ali profissionalmente, né? Horaci, tem alguma pergunta, Horaci? O microfone está desligado. Daqui a pouco eu vou perguntar aí alguma coisa. Tá, ok. Marili, eu agradeço, eu gostei. Olha só. Eu agradeço muito, é sempre uma alegria muito grande e um orgulho muito grande para a gente saber que os nossos alunos têm uma presença profissional já marcante, né? E da mesma maneira como eu sinto orgulho de você estar onde você está hoje, dentro do Supera, né? Eu sinto também pelos meus alunos, que eu sei que eles estão trilhando, pelos graduandos, né? Eu sei que eles estão trilhando um caminho igualmente de sucesso, né? E é isso, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade, agradeço também a sua gestora aqui
que deu o ok para sua participação. E é isso. Quiser agradecer. Eu agradeço também. E eu já convido vocês, se quiserem ter uma experiência, tá, lá no Supera, podem entrar em contato, a gente pode marcar para vocês conhecerem na prática um pouco dessas ferramentas, verem um pouquinho desses nossos jogos, conhecerem o Abaco. Você não sabe o quanto que eu queria que vocês conhecessem o Abaco, porque é maravilhoso, gente. Eu só falo de Abaco porque eu amo, é a minha ferramenta favorita do Supera, além dos jogos, claro. Mas é muito interessante. E quem sabe a gente pode fazer uma outra atividade, um momento que vocês possam ir lá conhecer um pouquinho mais. Estamos sempre abertos, né, a visitação, quem quiser conhecer um pouco mais, porque quanto mais as pessoas disseminam, muitas vezes a pessoa precisa, principalmente os 60 mais, por exemplo, e não sabem a quem recorrer. Nós somos o único lugar com isso, de certa forma. Então, é muito importante que as pessoas tenham já um lugar que eles saibam que vão ser acolhidos, que vão suprir a necessidade que ele está sentindo naquele momento, né? E a gente sempre fala, o Supera, ele é prevenção, ele é antes que vá além. Então, a gente quer ajudar as pessoas quando a gente ainda pode ajudar, porque às vezes pode ser tarde demais. Então, o Supera, ele vem para prevenir, para ajudar, para otimizar e melhorar o que já está bom, a gente pode melhorar ainda mais. Então, é algo que mudou a minha vida, posso dizer para vocês, sem nenhuma dúvida. Então, foi a minha primeira experiência profissional, realmente, como educadora depois de formada, que me abriu as portas. Então, é um lugar que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte e também de estar preparada, justamente porque eu estudei na UBRA, eu me senti preparada para fazer parte da equipe Supera. Então, hoje eu agradeço muito a experiência, a educação que eu tive, né, a experiência que eu tive na UBRA, de todos os educadores que me acompanharam, e hoje eu poder estar onde eu estou é graças a essa preparação que eu tive antes de chegar ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho. Então, continuem, que vale a pena. Vale muito a pena. Ai, bacana. Gente, eu acho que é isso, né? Eu estou muito feliz. Obrigada, gente. Agradeço a presença de vocês e a gente se vê em breve com uma outra atividade, né? Bate-papo. Tem mais 2 bate-papos. Um deles é o Johnson, Marili, também vai estar conosco. Ai, que legal! Isso, como educador ambiental também, mas ele vai ser o último que vai ter um bate-papo conosco. Mas é isso, por agora agradeço vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Obrigada, Marili. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal. Boa noite. Tchau.